para gravar, né? Então, uma boa tarde a todos, né? Hoje a palestra de hoje vai ser um pouco em torno desse livro que é bem interessante, complexo também. É um livro do Bert Hellinger, onde ele vai falar sobre as ordens da ajuda. É um livro que ele resolveu escrever por conta de um seminário que ele estava fazendo e teve alguns alunos que estavam tendo algum tipo de dificuldade em relação à ajuda. Aí foi onde surgiu a ideia desse livro. Aí ele vai falar assim: como se originou esse livro? Os participantes de cursos de treinamentos em constelações familiares relataram em quais pontos sentiram-se limitados ao tentar ajudar os outros. Por isso, para descobrir, olhamos juntos para essas tentativas de ajuda. Se ajudar era possível e permitido nessa situação especial, e quais passos de ajuda eram adequados ou necessários. Aí, ele fez uma introdução, uma visão geral sobre esse livro. O que significa ajudar? Ajudar é uma arte. Como toda arte, faz parte dela uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Também faz parte dela uma sensibilidade para compreender aquele que procura ajuda. E é muito interessante essa parte que ele coloca, porque às vezes a nossa ajuda ela parte do porquê que eu quero ajudar o outro. Eu quero ajudar o outro com qual expectativa? Qual é a minha intenção de ajuda? É uma ajuda que eu vou julgar o outro? É um tipo de ajuda que eu vou diminuir o outro? É algum tipo de ajuda que eu vou fazer para o outro, aonde que eu faça com que o outro se comprometa que quando eu precisar dele, ele tem que estar também disponível? A minha ajuda ela vai ridicularizar o outro? Não, qual é a minha intenção de ajuda? Então, preciso ter uma sensibilidade e entender, ter essa empatia de se colocar no lugar daquela pessoa. E se é possível que eu possa ajudar essa pessoa ou não. Aí ele vai falar, portanto, a compreensão daquilo que lhe é adequado e simultaneamente daquilo que o ergue acima de si mesmo para algo mais abrangente. Aí depois ele continua assim: ajuda como compensação. Nós, seres humanos, dependemos sobre todos os aspectos da ajuda de outros. Só assim podemos nos desenvolver. Ao mesmo tempo, precisamos também ajudar os outros. Aquele que de quem não se necessita, aquele que não pode ajudar os outros, fica só e definha. A ajuda serve, portanto, não somente aos outros, mas também a nós mesmos. É interessante quando ele coloca essa parte também, né? Que quem não ajuda fica só e se definha, porque a ajuda, a todo momento, nós sempre vamos estar precisando da ajuda de alguém, então quanto nós também temos que estar disponíveis para ajudar outras pessoas. Quando eu me disponibilizo, o outro também acaba também se disponibilizando. Então há de haver esse equilíbrio de troca eterno entre o dar e o receber, essa ajuda mútua, mas desde que fique algo equilibrado para os dois, tanto para mim, que quero ajudar, e tão quanto também para o ajudado. Tem que ser uma ajuda sadia, não uma ajuda prejudicial. Eu preparei também uns slides que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu fiz de madrugada, inclusive isso. Eu não sei se ficou bom, mas desculpem os erros, mas foi algo que ficasse melhor para o nosso entendimento. Vou ver se é esse arquivo aqui. Agora sim. Sim, é esse mesmo. Então, o nosso bate-papo de hoje vai falar sobre as ordens da ajuda, que é um livro do Bert Hellinger. E quem sou eu? Né? O meu nome é Marcelo Mendes, eu sou terapeuta familiar e constelador familiar e organizacional. Estou me formando também em psicanálise. Eu atuo como constelador familiar já tem 3 anos, que eu descobri essa filosofia de vida e eu me dedico integralmente ao trabalho das constelações, né? Entre cursos,
entre ser constelado e também trabalhar hoje com pessoas, porque quando eu conheci as constelações familiares, eu realmente quis assumir para minha vida esse papel de terapeuta. Então, eu sou formado pela Escola de Heróis do Diogo Hudson, pela Timos, a Cura do Coração, com a professora Ana Cláudia. Eu também sou formado pelo Paulo Sérgio de Oliveira, ele fala sobre constelações familiares e xamânicas, pela Escola da Harmonia do Dimas Oliveira e de tantos outros cursos que eu fiz ao longo desses 3 anos. E eu sou muito grato, né, às constelações familiares, Albert Hellinger. Eu também sou filho da Zilda e do Marco Antônio, que são os meus pais. O meu pai hoje é falecido, mas a minha mãe se encontra viva, graças a Deus, e tenho, na medida do meu possível, procurar honrar essa vida que chegou até mim. As ordens da ajuda. As ordens da ajuda, das quais falo aqui, têm a ver com ajuda como profissão, não com ajuda interpessoal. Há uma diferença entre as duas. A ajuda como profissão é uma arte, uma habilidade de saber como. Sobretudo, precisamos saber como fazer para não nos deixarmos sermos envolvidos em um relacionamento. E aqui vai começar a primeira ordem da ajuda. Então, o Bert Hellinger começa dizendo assim: dessa forma, quem ajuda é quem é ajudado, e beneficiado mutuamente nessa troca equilibrada. Quando isso não ocorre, as desordens aparecem. Essa ajuda é humilde, ela renuncia como arte. Pode contradizer ideias tradicionais onde, para sermos bons, temos que estar sempre dispostos a ajudar. Por isso, essa também é uma atitude corajosa, por reconhecer seus limites e, por vezes, se indisponibilizar a ajudar. Então, nós viemos de uma sociedade, de um mundo, que para sermos bons, nós temos que ajudar a todos e a todos. Às vezes, no sentido de uma ajuda de sem limite, entre a gente se sacrificar para ajudar outras pessoas, né? E sempre estar colocando as outras pessoas também em primeiro lugar. E é interessante também reconhecer os nossos limites, porque às vezes a gente também não tem como ajudar. Então, a arte de permanecer dentro das possibilidades que a realidade apresenta, sendo onde possível um verdadeiro vetor de ajuda, estar atento aos limites no dar e tomar, pois o desequilíbrio também traz dificuldades no processo da ajuda. Então, Bert Hellinger ele vai falar sobre as desordens da primeira ajuda, que é, às vezes, querer dar o que não tem. E é interessante porque é quando a gente se coloca em um papel de realmente de ajudar sem limite. Das vezes, eu querer fazer algo para alguém e eu não ter mais o que fazer por ela, porque ou ela acaba se indisponibilizando na ajuda e nega qualquer outro tipo de ajuda, e eu acabo não tendo recursos mesmo de ajudar aquela pessoa quando ela não quer também receber ajuda. Querer tomar algo que não precisa. É interessante isso, né? E eu quero trazer um exemplo. Às vezes, a pessoa ela faz um empréstimo no banco, ela precisa de R$ 3.000 para quitar uma dívida, para fazer alguma coisa, e de repente aquela pessoa ela se empolga, ela faz um empréstimo de R$ 10.000, e depois ela não consegue pagar o empréstimo e acaba ficando com o nome sujo, né? Às vezes, essa postura também é assim: eu não preciso, mas já que o outro quer dar, e a pessoa, às vezes, ela acaba se aproveitando, né, em tomar algo, sendo que ela não precisa, sendo que não tem necessidade. A primeira desordem que me aparece é esperar e exigir de outra pessoa o que ela não pode dar. É uma dinâmica também, às vezes, que isso às vezes acontece muito nos relacionamentos, né? Esperar com que o outro, às vezes, tome uma atitude, fale alguma coisa, e a gente parte de um ponto que cada um só dá aquilo que tem. Se o outro não tem, não tem como eu exigir de alguém que não tem como também para dar.
tirar a responsabilidade de uma pessoa sobre algo que só ela deva ou precisa carregar sozinha. Essa desordem, eu faço ela na minha vida quando eu quero resolver algo na vida de alguém que só ela pode dar conta, que só ela pode resolver, que só ela pode se responsabilizar-se pelas escolhas dela e pelo destino. E quando eu quero me intrometer nisso, às vezes, da melhor das boas das intenções, em vez de ajudar, eu acabo atrapalhando. Porque às vezes eu tiro realmente essa responsabilidade do outro, né, em se responsabilizar pela própria vida. Aqui aparece a segunda ordem da ajuda, que é submeter-se às circunstâncias e somente intervir e apoiar à medida que elas permitirem. É desse lugar, reconhecendo que é possível ajudar. Este é um movimento discreto e humilde, onde o ajudador pede protagonismo. Porém, é um lugar de grandes forças, e a desordem dessa ajuda são: negaram encobrir as circunstâncias. E é interessante porque, às vezes, um exemplo, né? Eu tenho um parente e o médico fala para mim que, um exemplo, que a minha mãe está com câncer e eu escondo isso da minha mãe, por exemplo. Ah, meu filho, o que, que o médico falou? Ai, não. E de repente eu não falo a verdade para aquela pessoa. Às vezes o meu filho ele começa a andar com más companhias, eu pego nas coisas, né, do meu filho drogas e eu nego aquilo. Não, viciados é o filho dos outros, meu filho não é viciado. Eu tenho uma vizinha aqui próxima que o filho dela ele anda em más companhias e ele já passou a fazer uso de drogas e sempre chega uma ou outra pessoa para ela e fala isso a respeito do filho dela, não acredita, ela briga com outras pessoas, ela nega aquilo porque ela, né, porque ela confronta o filho perguntando se ele faz uso de droga, ele fala que não, ela acredita e está tudo bem. Às vezes tem algo que está na nossa cara e a gente não, não tem uma, ou que não queira, ou não tem realmente mesmo uma real situação daquilo que acontece. Ou realmente encobre ou nega aquilo. Querer ajudar enfraquecendo tanto a si e ao que pede ajuda. E é aquilo que eu disse naquela primeira desordem, da primeira ordem. Tem pessoas que elas não querem ajuda mesmo. Tem pessoas que elas querem ficar naquele lugar. Eu lembro que quando eu fui internado em 2012 numa casa de recuperação para dependentes químicos, tem muitos pais que levam os filhos, às vezes arrastado, amarrado para a casa de recuperação, passa 2, 3 dias, aquele filho foge da casa de recuperação, vai embora. Porque realmente é um lugar que ele não quer estar, ele não quer ajuda. Ele quer permanecer naquele lugar e está tudo bem. Então, quando reconhecemos o verdadeiro e concordamos com ele, nos colocamos alinhados à força da própria vida, sem que seja necessário colocar nossas ideias ali. Essa postura se mostra com grande força e utilidade. Ou seja, nós só temos força na realidade tal como ela se apresenta. Aqui a gente vai falar sobre a terceira ordem da ajuda. Colocar-se diante do cliente como um outro adulto, reconhecendo nele as possibilidades que ele tem para alterar o seu destino e dificuldades. Cria um campo onde ambos estão mais fortes para avançar na direção de uma solução. Reconhecer o cliente como adulto é capaz o primeiro passo para que o cliente também se perceba como tal, e dessa forma se apodere das possibilidades de mudança. Dessa forma, ele caminha adiante com sua própria força e capacidade. Nós temos que lembrar que o Bert Hellinger aqui está falando para um grupo de terapeutas, de consteladores, mas como que eu posso tomar isso para a minha vida, para mim que eu não sou terapeuta, por exemplo? Quando eu tenho um grupo de amigos e de repente um amigo ele vem com uma questão para mim, eu me coloco às vezes em um lugar em querer resolver algo para ele, em querer tomar aquela responsabilidade para mim.
de acabar infantilizando cada vez mais ele no sentido de que ele, né, de que ele não possa conquistar ou resolver aquela questão. A desordens da terceira ordem diz assim: também não sair do seu próprio lugar como ajudador, para ocupar o espaço trazidos pelas queixas do cliente, tentando suprir algo que aparenta estar vago. Às vezes, é a gente se colocar nesse lugar de pai daquela pessoa ou de mãe, em querer dar bronca, em querer dar ordem, em querer controlar a vida daquela pessoa. Às vezes, é de um filho que já é adulto. O filho ele tem 40 anos e o pai e a mãe estão ali passando a mão na cabeça ainda daquele filho como se ele ainda fosse pequeno. Pai que se preocupa com filhos adultos é como se inconscientemente ele dissesse para eles que aquele filho ele não cresceu, que aquele filho talvez ele não esteja pronto para ir para a vida. E as mesmas coisas também a gente faz também com os nossos amigos, em se colocar também nesse lugar, né, de pai ou de mãe. Aí ele continua, e outras características da postura de um verdadeiro ajudador pode ter, né? As desordens aqui são: permitir reivindicações infantis, é quando aquele cliente vem para você ou aquela pessoa, né, que ela acha que, né, que você tem por obrigação de resolver as questões delas, de dar uma solução para a vida delas. Às vezes, isso é muito comum, né, em relacionamentos, né? Então, já que você está comigo, então agora você vai me amar. Agora, tudo aquilo que o meu pai e minha mãe ela não pôde me dar, eu projeto em você tudo aquilo que eu não tive na minha infância, né? Então, agora que estamos juntos, então você vai ter que me amar, cuidar de mim, ficar comigo a vida inteira. Tratar o cliente como uma criança, né? Às vezes a gente faz isso também com pessoas adultas, né? Poupar de algo o cliente mesmo poupar de algo que o cliente mesmo precisa carregar, as responsabilidades e as consequências. É por isso que nós, como terapeuta, a gente não dá palpite na vida do outro. A gente não dá conselho. Porque aquele cliente, ele pode vir amanhã mais tarde e falar assim para você, assim, lá, tá vendo? Eu fiz aquilo que você me falou e eu me ferrei. Não deu certo aquilo que você disse para mim. E isso também acontece na postura de dois amigos também. É muito perigoso como a gente se coloca no lugar do outro para dar algum tipo de opinião, porque a gente vai estar vendo aquela questão da nossa percepção e do ponto de vista que se fosse com a gente em resolver aquilo. E às vezes aquilo não é bom para o outro. Então nós devemos tomar, às vezes, muito cuidado nessa questão em querer aconselhar, dar palpite, acabar se metendo onde a gente não é chamado, porque aquilo que no primeiro momento a gente faz a maior boa intenção para ajudar, aquilo vai se voltar contra nós, porque aquilo quando não dá certo para aquela pessoa, ela vai cobrar de você. Ela vai falar assim, ah lá, tá vendo? Eu fiz aquilo que você me falou e não foi tão legal assim, não foi tão bacana. Oh, Jesus, o que eu fiz aqui? A quarta ordem da ajuda requer empatia mais focada no sistema como um todo, do que exclusivamente no cliente. Então, toda pessoa que aparece para nós que é terapeuta, nós nunca vamos olhar ele individualmente, nós vamos olhar para ele como um todo. É a mesma coisa para quem procura um advogado numa questão de herança. Eu, como cliente, ele vai saber sobre a minha questão, mas ele vai procurar saber se eu tenho outros irmãos, se tem mais algum membro daquela família que também faz parte daquela herança e como que vai ser dividido e como que vai ser resolvido aquilo. Então, a mesma coisa é com os nossos clientes. Somente na inclusão de todos que podem estar presentes nas queixas do cliente reside uma boa chave para que se possa olhar para uma solução. Se o terapeuta embarcar na visão do cliente do problema, ele próprio estará tirando de vista informações importantes que podem ser vitais para trazer o distanciamento do sistema e, consequentemente, do que pode estar trazendo dificuldade para a vida do cliente.
Então, a desordem da quarta ajuda é desrespeitar ou ignorar os outros membros da família. Então, eu vou puxar a sardinha para mim, que sou constelador familiar, que eu, como constelador familiar, eu sou o primeiro a dar um lugar no meu coração para todo o sistema daquela pessoa que está na minha frente. Eu sou o primeiro a incluir os que estão excluídos naquele sistema familiar. Então, eu, como terapeuta, então, sou o primeiro a olhar. Às vezes, para questões que o cliente ele não quer olhar, porque tem muito cliente que vem para terapia com questão com pai, com mãe, com filho, e, na verdade, a pessoa ela não quer resolver. Eu canso de atender pessoas que elas vêm com uma questão assim, eu vim constelar algo com a minha mãe. Mas essa pessoa, ela vem no intuito com que a constelação ela possa resolver algo que ela não quer olhar e que ela não quer resolver. E às vezes com bonequinhos, quando eu confronto o bonequinho com o outro, né, o bonequinho que representa a pessoa com a mãe, o que você falaria aqui? A pessoa às vezes ela não quer nem falar nada. E ainda reivindica como uma criança, ainda com muita raiva, mágoa, que ela não foi amada por aquela mãe, que ela foi abandonada por aquele pai, que todas as desgraças da vida dela é culpa da mãe, é culpa do pai, é culpa dos irmãos e de toda uma turba de pessoas que ela responsabiliza, mas ela não quer ficar com a parte que cabe a ela em solucionar isso, né? Não perceber as reivindicações infantis diante da dureza da empatia sistêmica, necessária para uma solução como liberação e fonte de força, que é isso que eu acabei de dizer agora. Às vezes o cliente, ele está na nossa frente, ele não quer resolver. Às vezes, eu quero ajudar um amigo que está com uma questão de desemprego, e de repente ele vem, ele me pede o dinheiro emprestado hoje, ele vem, amanhã me pede mais um dinheiro emprestado, amanhã ele vem, ele me pede um pacote de açúcar, de leite, de arroz, mas na verdade essa pessoa lá não quer trabalhar. E isso é visível, não é alguém que sai para trabalhar e que não consegue emprego, é alguém que acorda todo dia 3 horas da tarde. Então, fica evidenciado ali que essa pessoa ela não quer trabalhar, mas quer viver da ajuda dessas pessoas, porque já acostumou a pedir, já acostumou com que o pai resolva, com que a mãe resolva, com que a mulher saia para trabalhar. E tem uma parte maior de ajuda dentro de casa e etc. É só um exemplo, né? Deixar de olhar para algo maior, algo além do cliente, que se recusa a se curvar diante disso. E a quinta e última ordem da ajuda: amar cada ser humano do jeito que é, colocar todos no coração. E essa é uma das ordens que eu acho mais bonita. Eu acho que ela fecha tudo isso todo o trabalho que o Bert Hellinger fez até enquanto ainda estava vivo. Então ele diz assim: amar e respeitar as pessoas pelo que elas são é lidar com a realidade do seu próprio destino. Ao terapeuta, essa postura é facilitada pela falta de envolvimento afetivo com as pessoas que chegam junto ao problema do cliente. Ao assumir essa postura, o terapeuta serve como ponte para um novo olhar, eu escrevi errado aqui, para aquele que busca ajuda, para lidar com as suas dificuldades. Essa desordem da quinta ajuda são os julgamentos. Gente, que nem quem ajuda, quem realmente ajuda não julga. Eu lembro que também quando eu estava na casa de recuperação, porque é interessante isso, né? Quando tem o Criança Esperança, tem o Teleton lá do Silvio Santos, então quando tem esses programas que ajudam, são para as crianças, todo mundo ajuda. Se é para uma casa de idoso, todo mundo ajuda, se é para uma instituição de crianças que foram abandonadas, de crianças que ficaram órfãos, de crianças que são adotadas, todo mundo ajuda. Se é uma ONG para cachorro, todo mundo ajuda. Quando se fala de dependente químicos, ninguém quer ajudar. E quando ajuda é com julgamento. Olha, eu estou te ajudando, viu? Mas eu espero sinceramente que nem às vezes quando aparece um morador de rua, eu canso de ver isso perto de onde eu trabalho,
que às vezes o morador de rua passa, pede uma ajuda, ele fala que ele está com fome, e a pessoa fala assim, olha, eu espero realmente que você esteja com fome, viu? Porque se você tiver que pegar desse meu dinheiro e usar droga, não é legal. Então, assim, se eu parto de um ponto que eu quero ajudar aquela pessoa, e eu disponibilizo com tanto em dinheiro, o que ela vai fazer com aquilo não me diz respeito. Eu fiz a minha parte com ele, queria ajudar. Pronto. Se ela vai comer, se ela vai jogar fora, se ela vai jogar no lixo, se ela vai usar droga, se ela vai fazer qualquer coisa que ela queira fazer com aquela quantia que eu dei para ela, não me diz respeito. Então, todos nós partimos de um ponto que, para mim ajudar, eu julgo aquilo primeiro. Em vários aspectos, como esse, né, que eu tenho uma condenação, um julgamento moral, e eu tenho amigos e pessoas que falam assim, eu não ajudo o morador de rua de jeito nenhum, porque são tudo um bando de vagabundos. E a pandemia, né, que nós vivemos 2 anos e agora estamos nessa fase pós-pandemia, que muitas pessoas acabaram perdendo emprego, que moravam de aluguel e foram parar na rua com mulher e com filhos. O desemprego no mundo está mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas ou estão com empregos informais, assim, de ficarem fazendo bicos. Uma hora faz um bico ali, uma hora faz outro bico ali. O custo de vida hoje para nós aqui no Brasil em específico está muito caro. Tem pessoas que almoçam hoje, mas não sabem o que vai comer daqui a pouco na janta. Às vezes não tem nem o que comer, às vezes nem almoçaram ainda hoje. Então, a nossa ajuda, às vezes, ela parte de um julgamento que a nossa opinião é a que menos importa. Ou a gente ajuda pelo simples fato de ajudar, ou a gente não ajuda, e ponto. Quando eu respeito as pessoas como elas são e como elas eu dou a oportunidade de eu ser uma pessoa cada vez melhor, e quando eu aceito as pessoas como elas são, eu me dou a oportunidade que as pessoas também olhem para mim e aceitem eu do jeito que eu sou. É impossível eu amar o outro com condições. Ah, eu te amo, mas só que para mim te amar, você tem que, né, ou que mudar o seu jeito de ser, a forma como você gosta de ser, né? Quando eu tenho uma indignação moral com as coisas, né? E sempre está julgando o tempo inteiro, então o nosso julgamento não ajuda, também só atrapalha. Além do nosso próprio julgamento nos atrapalhar, a gente ajuda outras pessoas né, que querem ajudar, fazer algo pelo outro, mas às vezes eu vou lá, dou uma opinião, infernizo a vida daquela pessoa, às vezes para não fazer nenhum tipo de ajuda, aquela pessoa não acaba fazendo, e aquelas outras pessoas elas não são beneficiadas. E comentem o que cada um de vocês se entenderam, né, primeiramente, essa minha exposição. Se alguém quiser compartilhar algo, falar alguma coisa que complemente tudo que eu disse até aqui. Agora eu não consigo sair daqui. Ô, Jesus amado. Deixa eu ver aqui. Gente, cadê o negócio aqui? Ellen, você está me ouvindo? Estou sim, Marcelo. Ai. Ufa! Eu pensei que eu não ia conseguir tirar do troço aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo ver. Alguém colocou alguma coisa no chat que eu não estou conseguindo olhar, mas ok. Alguém quer compartilhar, quer falar alguma coisa? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Foi bem explicada a palestra. Gratidão, Marcelo. Parabéns pela palestra. E mostrou muito esse negócio de a gente estar no nosso lugar, né? Para a gente não ser pai e mãe de ninguém e nem se comportar como criança também, de esperar que as pessoas resolvam os nossos problemas, porque a gente já é adulto, né? E a gente pode ficar com as nossas questões e resolver, não esperar que o outro resolva.
como você fez aqui o exemplo, né? Que a pessoa está acostumada da mãe, o pai sempre ia trabalhar e a gente esperar receber. Então, a gente já é adulto, pode trabalhar. Perfeita essa sua colocação. E para a gente ajudar, a gente parte de um ponto que cada um só dá aquilo que tem, ou seja, aquilo que nós tomamos dos nossos pais, professores, dos nossos relacionamentos e com tudo que a gente tem vivido até aqui, a gente pode disponibilizar sentimentos, posturas, até coisas físicas em relação às outras pessoas. E quanto mais em paz nós ficamos e fazemos com a nossa própria história de vida, com a nossa própria história, com o nosso sistema familiar, a gente tem como passar isso adiante para outras pessoas de uma forma equilibrada, respeitosa, amorosa, paciente, tolerante, e é muito bacana. Alguém mais quer falar alguma coisa? Deixa eu ver quem é que está aqui. A Anabela, a Isolete, a Mônica, a Patrícia. Quem está falando? É a Nádia. Pode falar. Marcelo, primeiro, parabéns. Eu gostei muito, muito, muito da tua fala. Eu não li o livro, me instigou, então, a lê-lo. Você fez uma síntese muito coerente, né, que trouxe uma evolução do pensamento, trazendo, nos transpondo para a leitura, para acompanhar o raciocínio. E os exemplos que você trouxe ainda ilustraram muito bem. Gratidão. Você fala muito bem. Gostei muito, muito da postura, da calma, da forma como você falou. Consegui anotar muitas coisas aqui e certamente eu vou procurar ler o livro. Eu sou pedagoga, eu recém estou iniciando, né, nesse sistema holístico, né, de abertura. Eu estive com Ellen nesta semana, que também é uma graça de pessoa iluminada, e eu estou muito feliz de estar aqui. O universo é bom demais por ter colocado pessoas assim como você hoje no meu dia, na minha vida. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença, as palavras. Vale muito a pena ler o livro. Esse livro do Bert Hellinger, falando sobre a autoajuda, é o meu livro de cabeceira, porque realmente ajudar é uma arte. E como o próprio Bert Hellinger diz, é uma arte que ela pode ser aprendida. Ter esse aprendizado em saber se ajudar e ajudar ao outro também dentro do seu limite, dentro das suas possibilidades, respeitando a si mesmo, respeitando ao outro. E você também falou que você é pedagoga. Dentro da visão sistêmica também temos uma parte que fala sobre a pedagogia sistêmica. Não sei se você já ouviu falar. Isso, pelo menos no México, tem faculdades que incluíram essa parte da filosofia sistêmica nas escolas, que eles falam sobre a pedagogia sistêmica, e aqui em São Paulo, em Santos, eu tenho uma professora que é referência nisso, que é a Fabiana Marçal, né, assim, se você quiser depois o contato dela eu te passo. Ela é pioneira aqui em São Paulo, né, falando sobre a pedagogia sistêmica. Ela faz um trabalho muito interessante com crianças, trazendo para o campo escolar, entre pais e alunos, essa filosofia, essa visão sistêmica. Acho que para você que é pedagoga possa ser interessante. O quanto que essa filosofia hoje, assim como no judiciário, com o direito sistêmico, tem ajudado a resolver, a solucionar problemas, né, conflitos. Né? Isso também nós temos observado nas escolas. É bem interessante também. Posso falar? Pode, claro. Então, uma dica muito interessante para professores. Eu também sou professora, só que eu já estou aposentada e eu só dou aula particulares às vezes, né? Quando a gente está numa sala de aula,
e tem, por exemplo, 20 alunos, a gente não tem só 20 alunos, a gente tem 20 famílias. Então, ter esse olhar é muito interessante, porque acalma, sabe? E tem umas dicas, assim, eu cheguei até a fazer por minha conta, quando ainda dava aula, de falar para o aluno, olha, imagine, vai fazer uma prova, então imagina você está recebendo ajuda, aí alguém vai fazer a prova junto com você, seu pai, sua mãe, vê você, quem que você acha que te ajudaria melhor, né? E eles se acalmam, sabe? Eles fazem as coisas, era meio mágico aquilo, né? Mais alguma coisa, Mônica, para acrescentar, para falar, que você queira? Não, não, tudo que tu falou é maravilhoso, né? Assim, só um comentário que às vezes é difícil, né? É difícil colocar em prática, né? Porque é colocar o limite, né? O limite da ajuda não é fácil. E principalmente quando se trata de filhos, né? Filhos adultos, né? Às vezes não é fácil, não. Mas é uma questão da gente ir observando, né? Os detalhes de tudo isso, né? Conflito com filhos adultos, uma solução muito prática é os pais confiarem nesses filhos que já adultos, que eles dão conta da própria vida e do próprio destino. Porque os Sim. pais se colocam muito nesse papel de salvadores, né? E nós, seres humanos, em alguns períodos e momentos da vida, nós sempre oscilamos nesses três papéis, de vítimas, de salvadores e de agressores. Então, Sim. qual é o papel que a gente está hoje? E tem muitos pais que se colocam nessa posição de salvador dos filhos. Então, Certo. talvez... E outra coisa, conflitos com os filhos, é bom que esse pai e essa mãe eles possam revisitar a própria história, porque esses filhos estão a serviço de algo resolvido lá com esse pai e com essa mãe lá atrás com os próprios pais. Porque é uma consequência sistêmica. Conflitos vivenciados hoje com pais, com os filhos, o interessante é olhar para a própria história e acolher, ressignificar, transformar, para que esses filhos não fiquem a serviço desses conflitos, que sempre vai mostrar algo para você que é mãe, de algo que você ainda precisa trabalhar e ressignificar na sua própria vida. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas é o que a gente observa em trabalho com constelação familiar. Esse padrão de repetições que vem, muitos desses conflitos, eles têm a ver com a nossa própria história, com a nossa família de origem, que vem do nosso pai e da nossa mãe. E esses filhos estão a serviço de alguma coisa. Então é bom olhar para a nossa própria história para que possa ser, eu não digo resolvido, mas ser mais equilibrado e mais harmônico as relações no sistema familiar. Certo. Mais alguma coisa, Mônica? Não, agora no momento não. Só isso. Gratidão. Alguém quer compartilhar, falar alguma coisa? Valéria, Cássia, Anabela, Nádia, Patrícia. Eu só abri o áudio. Posso falar? Pode. Então, Boa eu noite. sou iniciante aqui, fui convidada pela Solange, né? Bem-vinda. E, na verdade, ganhei de uma amiga minha uma constelação lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Aí eu comecei a estudar, porque tudo que você falou aí tudo serviu para mim, né? Porque eu acho que eu quis proteger demais os meus filhos, né? Tive uma separação e, na verdade, a família se perdeu, né? Tem um filho que é usuário de drogas, né? Trabalha, mas é usuário de drogas, e tem um outro que tem esquizofrenia. Teve o diagnóstico disso aí, mora longe e tudo mais. E eu vim estudar, né, bastante. Eu estou fazendo um curso, né, com o Darcio Cavallini sobre a mesa quantiônica, estou trabalhando radiestesia. E descobri a constelação, né,
na mesa sistêmica. E eu estou começando a estudar sobre isso também, assim, tô nos primeiros passos. Aí a Solange me convidou e eu vim. Realmente, tudo que você falou, você viu, assim, caiu, assim, veio de presente para mim mesmo. Então, eu estou estudando bastante esses últimos 4 anos, igualzinho as meninas falaram, que são pedagoga. Eu sou pedagoga também, só que estou afastada, estou no processo de readaptação, porque eu sofri um monte de cirurgias devido a um acidente de trabalho, né? Cirurgia na coluna. Então, tudo isso, hoje eu vendo, vem dos meus antepassados, na mesa sistêmica que eu fiz lá em Mato Grosso do Sul, apareceu tudo isso aí. O que eu tive que acolher muitas pessoas, né, que as coisas que estavam se repetiu, aconteceu com a minha mãe, repetiu comigo, já está repetindo com o meu filho, então, assim, eu tô e gratidão mesmo por estar participando aqui, é a primeira vez, vou ler o livro e da próxima vez eu posso falar com mais propriedade, como fala, né? E todos vocês que estão aqui, que quiserem trazer algum tipo de conteúdo, que querem compartilhar, fazer uma palestra, falar sobre qualquer coisa, o grupo é aberto para isso mesmo. Para todos nós que estamos aqui, que tem algo de bom para falar, né, para as pessoas, em compartilhar também algum tipo de conteúdo. E gratidão pela presença. E que bom que você está se trabalhando. Né? Obrigada. Porque talvez você possa ser esse agente de cura do seu sistema familiar. É um processo, é um passo a passo. Então, cada um de nós estamos em um período de vida, em um momento de crescimento, de evolução, de expansão da mente, da própria consciência e de vida. É um processo, é um passo a passo. E quando você fala que você tem um filho esquizofrênico e um outro que é dependente químico, é complicado, porque eu também já estive nesse lugar também da dependência química, e a transformação que aconteceu comigo, que foi quando eu conheci as constelações familiares, eu fiquei tão enlouquecido, eu fiquei tão apaixonado. Eu falei, gente, eu preciso aprender isso, porque eu quero ajudar pessoas. E, na verdade, quando eu fui fazer um curso, eu fui o ajudar. E partindo disso, eu parei com o uso das drogas. Então, tem 3 anos que eu estou limpo. E eu quis me tornar terapeuta. Então, eu falo que a constelação familiar, ela salvou a minha vida. E no caso da dependência química, é opinião, e a pessoa, ela tem que querer mesmo, porque se ela não quiser, não adianta. No caso, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ajuda. Pode fazer. Eu estou mudando, né? Meu filho, ele veio morar comigo para cuidar de mim, porque eu fiquei bem doente. E eu consegui entender que, na verdade, eu fiquei doente porque eu queria que tivesse alguém cuidando de mim, né? Eu consegui entender isso. Só que agora eu resolvi sair. Eu estou indo embora aqui da minha casa, estou indo morar em outro local, num apartamento, né? Ajudei ele a comprar uma casinha para ele aqui, que aí também entrou também o negócio aí, né? De você ficar falando que a gente quer ajudar a proteger demais os filhos. Coube para mim também, porque eu me endividei para ajudar o filho, né? Então, assim, eu estou indo para o apartamento sem ter muitas condições, sem ter ido para o apartamento, mas no intuito de cortar um pouco esse vínculo, porque eu vejo assim que ele quer ser muito meu pai, né? Ele quer me proteger demais. Então, assim, pelo que eu estudei e agora vendo você falando aí, eu acho que eu estou no caminho certo mesmo, né? Dando os primeiros passos, né, Nancy? E assumir esse seu lugar de grande como mãe. É você tomar o seu lugar como mãe. E ele como filho, que é pequeno, tá tudo bem. Ele se responsabiliza a partir de agora pelas escolhas que ele fizer e tem para a vida dele, e você vai viver sua vida. Se isso fizer sentido para você e se você quiser. Por isso que eu recebi isso aqui, né? Da constelação que eu fiz, eu recebi essa frase. Você consegue ler? Não. Não. Eu devolvo o seu lugar. Perfeito. Eu estou devolvendo o lugar de todo mundo. Cada um com seu cantinho, eu vou cuidar do meu. Porque a gente só pode tomar conta, a gente só tem força quando nós estamos no nosso lugar na vida, no mundo, e quando nós tomamos a rédea da nossa vida nas mãos. Gratidão. A gente tem que fazer pela gente coisas que ninguém possa fazer, só nós mesmos. Então é isso. Eu que agradeço. Quando quiser participar e puder, as nossas palestras agora elas ficam gravadas.
Para quem não puder estar participando ao vivo, assiste a gravação. Mas sempre procura participar, estamos aí juntos sempre, né? Para o que precisar, se pudermos ajudar, estamos aqui. Bem-vindo. Gratidão. Obrigada. Gente, mais alguém quer compartilhar, quer falar alguma coisa? Você, Patrícia? Eu vi que a Ellen levantou a mão, você quer falar alguma coisa, Ellen? Isso, Marcela, é que parece muita pedagoga aí, né? E na visão sistêmica, então, eu fiz uma vivência da criança interior essa semana passada, e eu fiz um movimento, né? Eu participei, né? E tinha umas 2 pedagogas que indicaram 2 livros na área delas, né? Para praticar a visão sistêmica nas escolas. Elas indicaram o livro Cada Um no Seu Quadrado e Você é um de Nós. Então, eu queria compartilhar isso porque, como falou de pedagogia, e foi o que elas indicaram que fizeram sentido para elas. Eu ainda não li esses livros, né? Mas elas falaram que foram bem legal na área delas de como ser professor, como lidar na parte Eu sistêmica. conheço esse livro, Você é um de Nós, é muito bom. E o outro é Cada Um no Seu Quadrado. Então fica aí a dica para todo mundo, né? Quem puder estar adquirindo, comprar o livro e ler, e pesquisar. Autoconhecimento nunca é demais. Gratidão, Ellen, pela partilha. Eu nem sabia que tinha esses livros. E Tem. se você puder, Ellen, depois põe lá no grupo no nosso grupo no WhatsApp. Coloca Daí eu assim, vou que eu pegar, eu vou anotei. anotar Quando também. elas deram a dica, vou pegar esse nome desses livros. É isso aí. Alguém quer comentar, falar alguma coisa? Eu acho que eu tenho esse livro aqui. Vou ver se eu pego ele. Quer falar alguma coisa, Patrícia, Anabela, a Cássia, a Patrícia Valéria? colocou no chat que ela está no trabalho, mas ela adorou a Beleza. palestra. Só não vai poder falar porque ela está no trabalho. Beleza. E a gente só tem a agradecer a você, Marcelo, porque você trouxe, né, várias percepções que às vezes a gente não aplica no dia a dia, né? Querer de dar só o que tem, às vezes a gente quer dar o que não tem, né? A gente sempre quer tirar algo a mais, dar algo mais para a pessoa, ou esperar algo mais da outra pessoa, que não é, né? Que a pessoa só dá aquilo que tem também. Então a gente fica naquela expectativa, exigindo, cobrando, e isso o que é que faz? Nos emaranha cada vez mais e a gente fica frustrado, fica triste, porque aquela pessoa não está correspondendo às nossas expectativas, mas ele está sendo o que ele é e está dando o que ele pode, né? Então, é o equilíbrio, né, entre o dar e o receber, a gente também saber respeitar o limite do outro, o que o outro pode, o que o outro sabe, e respeitar o grau evolutivo de cada um. E no não julgamentos, né, também, aceitar que a pessoa como ela é também, foi muito importante você falar. Então, como a gente gostaria de ser, né, aceito como a gente é, a gente também deve aceitar o outro como ele é. Sim. Porque quando a gente aceita as pessoas do jeito que elas são, a gente dá condições para essas pessoas serem cada vez melhores, dentro do que elas podem ser, e não da forma como a gente gostaria. É por isso que muito se fala sobre a criança ferida, né, da nossa criança interna machucada, que mesmo nós hoje adultos, e a gente fica com essas reivindicações, seja ela conscientes ou não, a gente fica com essa criança interna dentro de nós machucada sem crescer. Uma criança ferida, ela não quer crescer, ela não quer se curar. Aí a gente sai desse lugar, pega essa criança, que é essas posturas que a gente pode adotar na nossa vida, no nosso dia a dia, equilibrando essa troca, esse equilíbrio entre o dar e o tomar, entre o dar e o receber. Que é a terceira lei sistêmica que o Bert Hellinger... né? A lei de equilíbrio de troca, ela vai falar sobre as relações humanas, né? E isso muito se aplica também na ajuda. É se colocar, né? Será que eu tenho condições de ajudar essa pessoa mesmo? Será que eu posso ajudar ela? Essa é uma pergunta. Porque, às vezes, a gente quer ajudar o outro que, às vezes, nem pediu a nossa ajuda. A gente vai lá, se intromete, dá palpite, entra na frente, e, às vezes, a pessoa nem pediu.
Às vezes a pessoa ela nem queria a sua ajuda. Esses dias, tem uma acompanhante que estava com o pai internado lá no hospital e ela acompanhava toda noite. E, de repente, chegou uma noite, essa pessoa ela chegou meio drogada, bêbada, algo assim do gênero, e se jogou lá no banco que tem lá em frente ao hospital, lá, dentro do hospital, lá numa recepção, e deixou o celular jogado, dinheiro, tudo. A minha colega de trabalho foi lá, tirou ela do chão, colocou ela em cima do banco, guardou o celular, guardou o dinheiro que ela estava lá jogado no chão, chamou os enfermeiros, fez toda uma acolhida, fez toda uma coisa, ligou para os familiares dela para irem ir lá ver, né, e saber o que estava acontecendo com ela. Essa menina, no outro dia, ela não falou mais com essa minha colega de trabalho. Ela saiu até lá para fora lá para fumar, tudo. E depois desse episódio que ela ajudou, essa mulher ela virou a cara para ser minha colega de trabalho. E eu pensei comigo, mas ela também não pediu ajuda. Aí é que está o grande X da questão, né? Como você não ajudar alguém, né, que estava lá fragilizado por alguma coisa e estava sem condições ali de raciocínio, em saber o que estava ali fazendo, e a pessoa, na maior boa da intenção, como a minha amiga foi lá, ajudou, acolheu, e ela virou a cara depois. Ela não falou mais com essa amiga minha. Então é muito complicado, às vezes, a gente se colocar num lugar que o outro não está receptivo, ele não quer ajuda, enfim. É fazer essas perguntas. Será que eu posso ajudar esse alguém? O que eu posso fazer? O que está dentro das minhas possibilidades? Essa pessoa, ela quer ajuda? Eu não vou estar me prejudicando ajudando essa pessoa? Que nem a colega colocou agora, né? Que ela fez um empréstimo, comprou a casa para o filho, um negócio assim. É muito grande estar nesses lugares, assim, né? De você estar muito receptivo, disponível, estar nessa postura em querer salvar o outro. Não é complicado. Mas é um passo a passo, né? É um treino no nosso dia a dia. Então, quanto mais aparecerem pessoas assim como eu, como vocês, que estão sempre fazendo cursos, que estão em busca de autoconhecimento, que estão fazendo terapia, a gente vai se trabalhando, a gente vai amadurecendo. É um passo a passo, é um processo. E todas as nossas atitudes, desde que a gente faça e realize algo, e aquilo para nós traz leveza, porque tem pessoas que fazem ao contrário também, num sentido assim, ela sai desse lugar, né, de não querer mais ajudar, em intrometer na vida daquela pessoa, mas elas de longe elas se sentem culpadas porque elas queriam ajudar, mas por conta da igreja, mas por conta da terapia, por conta de não sei de quem, por conta do Bert Hellinger, ela se colocou numa posição agora em estar no lugar dela e ela se isenta, ela se afasta e ela sente ainda uma culpa, né? Por querer talvez estar lá e estar querendo resolver algo que só outra pessoa pode fazer por ela mesma. Eu acho que é isso. O que vocês pensam aí, meninas? Marcelo. Oi. Valéria. Oi, Valéria, boa noite. Boa noite. Eu estava aqui pensando, né, nessa questão do equilíbrio entre o dar e o receber, e chegando o Natal, sempre tem um movimento nos abrigos de muitas pessoas, muitos voluntários quererem ajudar agora no Natal, né? São pessoas que querem doar presente, cesta básica, assim, é uma infinidade de pessoas, né? E às vezes isso me incomodava, porque assim, era muita gente querendo dar, então vai lá, junta e vou dar um presente para cada criança. Porque para as crianças também é muita coisa que eles ganham de uma vez só. Então, o que acontecia? Às vezes a pessoa ia lá entregar o presente e aquela criança ela não dava, não valorizava, né? Então, assim, sabe aquela coisa do abrir e falar na cara da pessoa, não gostei. Ah, não gostei. E ficava uma situação muito chata, muito chata.
Então, por mais que a gente conversasse antes, olha, se você não gostar, agradece, né? Mas ainda mais criança, né? Criança não tem muito esse filtro, né? E eu, agora você falando, né, sobre essa questão da ajuda, eu fiquei lembrando desses momentos, né? Assim, porque é muita gente, só que assim, o que eu sentia é que o que movimentava as pessoas é final de ano. Então, por que não ajudar durante o ano? Por que todo mundo quer ajudar no final do ano, no Natal? Então, vou lá, quero ajudar, eu vou ficar feliz, vou ficar com o coração leve, parece que a pessoa, né, fica mais leve quando vai lá e ajuda. Mas, do outro lado, tem uma criança, tem um adolescente que ele está naquela casa, sozinho, que é Natal, ele não vai ter uma família, né? Então, assim, para o acolhido, não é um momento feliz. Então, por mais que são muitos presentes, né, que eles ganham, mas tem um vazio dentro deles, né? Então, eram assim, para mim, Natal, Dia das Crianças, eram momentos muito delicados, eu achava, porque você tinha que dar conta de quem estava dando, daquele sentimento que a pessoa vai entregar, porque está entregando feliz, mas, do outro lado, uma criança que não está tão receptiva para receber. Então, sabe, assim, é bem complicado esse equilíbrio entre o dar e o receber. Nos abrigos eu via muito isso nessa época do ano. E agora, chegando no Natal, eu lembrei, eu falei, agora pronto, começa aquela fase difícil de novo. Mas aí são várias coisas, né? Que nem um exemplo, eu presto um serviço voluntário com constelação familiar com atendimento individual onde eu trabalho. Então, cada um só dá aquilo que tem, né? Então, eu tiro um dia da minha vida para mim, né, me colocar disponível para as pessoas que querem passar por um atendimento comigo gratuito. Cada um só toma o que necessita. O que eu tomo para minha vida? Eu volto tão preenchido para minha casa. Se você soubesse a alegria na alma, do coração de ter feito algo, da pessoa que está na minha frente, ela entrar de um jeito e sair de outro, não tem dinheiro, não tem preço que pague isso. E tá tudo bem. Então, eu tomei o que necessita para mim. Tipo assim, é essa certeza do meu trabalho cumprido. Eu não vou esperar com que essas pessoas vão me agradecer ou que elas possam, sei lá, ou que eu possa esperar dinheiro. Isso não existe. Eu acho que a nossa prática de ajuda, ela não pode morrer, e essas atitudes dessas pessoas, elas não podem determinar o trabalho que eu estou fazendo. Se elas vão falar mal de mim ou se não vão falar bem. É que nem essas crianças, elas recebem, elas abrem o presente e falam, eu não gostei, é um processo dela, paciência. Elas conseguiram receber aquilo que tinha para aquele momento e está tudo bem. Mas isso não isso é uma opinião particular minha. Isso não pode ser um termômetro com que eu pare de ajudar pessoas ou de fazer aquilo que está dentro das minhas possibilidades em fazer e ajudar o outro. Porque sempre vai ter alguém que vai reivindicar e que não vai gostar ou daquela comida, ou do brinquedo, ou da pessoa e tantas outras coisas. E nesse sentido, nesse grupo em específico de crianças, né, tem muito a ver com a história delas, essa negação do que faz o outro. Porque às vezes ela não recebeu do pai e da mãe. Quem não recebe do pai e da mãe, quem é as outras pessoas que pode preencher algo que só esse pai e essa mãe ela pode preencher? Quando essa criança, né, ela cresce, né, daí ela vai se tornar uma pessoa adulta, e se alguém que faz terapia, ela vai conseguir ressignificar e transformar isso. E tem pessoas que vão morrer, às vezes, meus bonecos chegaram, em idade mais velha, e elas vão continuar com essa mesma postura de reivindicação. Eu não gosto, não tá bom, não é o suficiente. Isso tem a ver com a história dela. Às vezes não tem nem a ver com um presente ou com aquela postura que a pessoa tá ali, né? Ali, estando ali disponível para aquelas crianças ou para aquela ação beneficente. Enfim. Eu penso que eu acho que possa ser isso.
Entendi. Mas é continuar fazendo mesmo. E todo mundo faz agora no fim de ano, porque talvez tem todo aquele lance, né, do Natal, de Jesus, a espiritualidade, fazer o bem sem olhar a quem. Mas essas pessoas, o ano inteiro, elas precisam de alguma coisa. Elas precisam de acolhimento, elas precisam de abraço, de um sorriso, de uma visita, de algo que você possa se disponibilizar e ajudar. Eu lembro que quando eu estava na casa de recuperação, eu fiquei 6 meses internado em uma casa de dependência química, e é uma casa que tinha era uma instituição evangélica, inclusive, e eu não tive visita da minha família. Eu fiquei 6 meses lá sem receber visita, ligação, enfim. E às vezes, olha só que lindo, né? Aí vinha a irmã no outro dia, que eu estava orando, eu tava orando de madrugada, e Senhor me mostrou você na oração. Aí vinha a pessoa no outro dia com cueca, com camisa, com desodorante, com bombom, com chocolate, com não sei o que. Eu vim aqui te trazer um negócio. E as pessoas me davam. E na minha cabeça, eu pensava assim, isso é um tratar de Deus comigo. E isso é um carinho vindo dele, usando dessas pessoas. Então eu tinha essa consciência. E eu ficava muito agradecido. Então, e o que eu ganhava, eu dividia com meus outros colegas, porque eu estava com 120 homens junto comigo, nessa internação em 2012, e a gente se ajudava. Então, um dava as coisas para o outro, né, tinha essa troca. Mas tem muitas pessoas que não gostam de ajudar porque acham que é um monte de vagabundo, que é um monte de gente que não tem o que fazer. E a própria Organização Mundial da Saúde diz que a dependência química é uma doença. Né? Eu sou um doente eternamente, isso não muda, ponto. Eu falo que esse trabalho que eu faço aqui, hoje com constelação familiar, hoje estando aqui com vocês, eu falo que esse trabalho é a manutenção da minha abstinência, sabe? Da minha sobriedade, assim. Porque esse trabalho que me motiva a falar assim, só por hoje, eu quero ficar limpo, eu quero estar bem, eu quero ter hoje essa plenitude em qual eu me encontro hoje como ser humano, como pessoa, como homem, como filho, como profissional que eu me tornei hoje. Então, assim, é um passo a passo. Né? Então, acho que a gente nunca pode deixar de ajudar. E essa época agora de fim de ano, agora o mês de outubro, que é mês das crianças, né? Então tem todo um movimento, tem toda uma atmosfera que vamos ajudar e faz presente. Eu acho tudo maravilhoso, acho tudo muito lindo. Mas a ingratidão a gente vai encontrar ao longo da nossa vida, e não importa se é com criança, se é com adulto, se é com idoso, a gente sempre vai estar reivindicando alguma coisa, que sempre vai ter algo na vida da gente, ou que o outro faça para nós que nunca vai estar bom, que nunca é o suficiente. É bem tenso mesmo. Eu estou esperando você, Valéria, fazer qualquer coisa aqui para trazer um conteúdo para nós bem bacana. Você compartilhando um pouco da sua experiência com a psicologia, né? E vai ser bem interessante para o grupo. Eu estou aqui aguardando, viu? Não, você sabe que você falando agora, eu fico pensando que talvez, na verdade, seja o fato, né, dessa questão do não ter mesmo, né? Então, assim, eu estou ganhando um monte de presente, mas eu não estou ganhando o presente que eu queria, né? Que é a família, né? Então, talvez seja a expressão do que falta mesmo, né? Mas, assim, é um período bem agitado, né? Nos abrigos. Para a gente que trabalha, é até difícil você dar conta, né? Porque é muita gente, mas eu acho que, de qualquer forma, ajuda, né? Aquilo que vai dando é o que a gente vai mantendo, né? É um brinquedo, quer dizer, você coloca uma roupa, né? Mas tem essa questão. Mas agora vou ressignificar que talvez seja uma falta da própria criança, né? De não aceitar. Então, outra coisa que eu queria comentar também, eu tenho um irmão que hoje é adulto, mas foi usuário de crack, né? Por 10 anos. E então, assim, isso faz uns 18 anos, né? E ele deu bastante trabalho para a gente enquanto família, né? E eu lembro que eu sempre fui, né? Eu sempre fui muito atuante, assim. Então, eu ia lá, conversava, não, vamos falar, vamos na Lanon,
E aí ele se internou uma vez, ficou 6 meses numa casa de recuperação, voltou, recaiu. E aí, nessa recaída, eu achei bem interessante, porque enquanto ele estava na casa, a gente se movimentava enquanto família, porque eu sempre falei para minha família, né, que eu acho que a questão da drogadição, a gente tem que se apoiar enquanto família, né? Então, assim, ele é meu irmão, eu falava isso para ele, você sempre vai ser meu irmão, então, assim, eu não vou desistir de você, eu sempre vou tentar. E aí ele voltou, mas recaiu. E aí um dia me ligaram lá da clínica. Valéria, olha, o Rodrigo apareceu aqui. E era tipo no interior, sabe? Muito assim, muito afastado, era um sítio. Ele veio sozinho e ele falou que ele recaiu e que ele está querendo voltar. E eu queria ver, né, se vai manter, né, porque tinha que pagar um valor. Eu falei, não, se ele está aí, né, vamos manter. E aí ele tinha começado a namorar uma pessoa que hoje ele é casada, né, que é minha cunhada, e eu liguei para ela e eu falei, ó, Ju, pensa bem, né, porque o Rodrigo tem essa questão da drogadição. Aí ela falou, não, Val, eu quero visitar ele lá na clínica. E você sabe que foi depois dessa vez que ele foi sozinho, que ele ficou 2 meses, e aí depois disso ele nunca mais usou. Conseguiu sair, casou, teve filho, hoje trabalha, mas quando foi uma decisão dele. Quando a gente ficava, né? Não, vai se cuidar, vai. Mas quando foi uma decisão pessoal, foi aí que ele conseguiu validar. Então, eu acredito muito nisso, né? A gente está perto, a gente apoia, mas a decisão é sempre do outro. Às vezes, para a gente, angustia esperar, mas sempre chega o momento certo, né? Sempre chega. Então, isso é bem bacana, né? A gente aprender a esperar. É escolha, é decisão, é opinião também. É que foi o que eu fiz também. Só que eu encontrei algo, porque o que nós temos observado, cada linha terapêutica ela vai falar alguma coisa sobre a dependência química. O que nós temos observado no trabalho de constelações familiares, que o uso de droga tem muito a ver com a falta do pai. Quando você faz algum uso de drogas, é como se você se preenchesse desse pai dentro de você. E isso, para mim, fez muito sentido, porque quando eu fui para a casa de recuperação em 2012, eu não era constelador familiar, eu não era terapeuta, e eu conversando ali com eles, porque o que eu mais tinha ali era tempo para conversar. E todos nós tínhamos problema com a figura paterna. Ou porque ele cresceu, ou porque a pessoa cresceu sem um pai, ou porque esse pai também era um viciado e batia na mãe, ou porque esse pai... Todos nós tínhamos uma questão com o pai. Todos, sem exceção nenhuma. Inclusive os casos de que a pessoa ela não tinha problema nenhum com o pai, mas tinha aquele pai omisso, né? Aquele pai que fazia de tudo ali, que dava de tudo pelo filho, porque muito amor também estraga, né? Por isso que o amor tem limite, ajuda também tem limite, porque você também estraga o outro. Mas a maioria de nós, todos nós tínhamos problema com a figura paterna, todos, sem exceção de ninguém. E todos nós odiávamos o pai, não gostávamos do pai, tínhamos diversas críticas a esse pai. E hoje, quando eu me tornei constelador familiar, as fichas caíram assim para mim, o quanto que isso para mim faz sentido, que é essa falta da figura paterna na vida desse indivíduo, né? Que são esses conflitos às vezes vividos desde a infância. Aí a constelação ela ramifica, né? Porque daí nós vamos falar sobre as lealdades sistêmicas, ou seja, um pai que também é dependente químico, os filhos também por lealdade, através do amor cego, eles vão se identificar com esse pai e repetir também o mesmo padrão para a vida deles. E isso vai se perpetuando nas gerações futuras, né? Vindo através de filhos, netos, bisnetos e assim vai indo. Toda uma geração, como a minha família em específico, ela é adoecida pela dependência química, pelo alcoolismo também. Né? E todos nós do meu sistema, eu posso falar de mim, né? Que nem a minha mãe teve problema com o pai dela, que é alcoólatra, o meu pai também morreu alcoólatra, o irmão dele, meu tio, morreu alcoólatra. Então, assim,
Hoje eu vejo esse padrão, o quanto que isso é forte, né? Que é a primeira lei do pertencimento, né? Então, a lei do pertencimento, ela diz que todos pertencem, que todos fazem parte. Quando eu excluo algum membro do meu sistema familiar, o sistema familiar ele vai começar trazendo alguém que vai olhar para esse excluído e vai repetir e ter os mesmos padrões também. É muito interessante isso. E o quanto que eu fico apaixonada, porque faz todo sentido. Né? O quanto que por detrás das nossas histórias há essas lealdades, né? Esses padrões de repetição ao longo do nosso sistema familiar. Gente, eu posso compartilhar uma coisa com vocês? Chegaram meus bonequinhos. Olha, Ellen, meus bonequinhos infantis, com personagens infantis. Aqui é a Branca de Neve. Nós temos aqui os 3 porquinhos. Esses são 3. Temos aqui o Pinóquio. Tem esse daqui que parece acho que é um rei, mas parece uma imagem do... Sabe aquela imagem de casa de Umbanda, de Exu? Esse boneco que tá parecendo. Você que mandou fazer ou alguém que vende assim? Eu que mandei fazer. Ah, essa daqui é a Alice. que legal. Esse daqui é não sei quem, que eu tenho que ver depois. Essa daqui é a Sininha. Acabou de chegar. Olha aqui o Capitão Gancho. Essa Emília. Acabaram de chegar meus bonecos. Aqui o Chapeuzinho Vermelho. É bom que eu quero estrear quando fazer constelação com bonequinhos. Eu vou usar esses bonecos aqui. Gente, alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Eu só queria falar uma última coisa, que meu filho está me atrapalhando um pouco aqui. Mas a Valéria que estava falando do irmão, que tem problema. Então, eu já vi muitas constelações que isso tem a ver com excluídos da família. Abortos. E, olha, é muito legal. Sempre, os viciados sempre tem a ver com isso. A mãe, às vezes, perdeu, ninguém sabe, porque a mãe também não fala, né? Só um minuto, aí chego. Tá. Gente, acho que eu também vou encerrando. Alguém quer compartilhar, quer falar mais alguma coisa? Marcelo, só você mostrando aí os teus bonecos, da historinha, a roupa nova do rei, aquele imperador lá, aquele rei pelado, tem a historinha infantil, tá? Ah, sim. Que é isso a aqui? Roupa Nova do Rei. Isto. Acabou de é uma amiga que faz os meus bonequinhos e ela que fez para mim com tema infantil mesmo, né? Que nesse aqui é o tal do Aladim. Tem a lâmpada também que ela fez. Esse aqui tá bem bonito, os bonequinhos. Gente, eu acho que é isso. E vocês? O que vocês... Alguém quer compartilhar, falar mais alguma coisa? Ou tá bom para todo mundo? Tá bem. Eu só vou agradecer aqui para me encerrar a gravação. Uma boa noite a todos, né? E gratidão e obrigado.